Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, envolvidos então nessa maravilhosa oportunidade, onde aqui estamos todos vivendo as bênçãos da espiritualidade maior, a permissão de José de Mococa, para que estejamos todos vivendo essa oportunidade divina e lembrarmos que tudo que estivermos ouvindo, estudando, estará volvendo para nós mesmos, estará volvendo para os nossos irmãos de caminhada, os nossos familiares, nosso trabalho, onde estivermos. Então é importantíssimo lembrarmos de que precisamos, para crescermos espiritualmente, entendermos que somos espíritos ocupados em um corpo e matéria, e que estaremos desenvolvendo-nos para a felicidade. E a felicidade a gente sabe que não é neste mundo, como nos diz Jesus, é um mundo de perfectibilidade, um mundo de paz, um mundo de amor, onde, claro, se estenderá um dia para este mundo em que vivemos. Então, a felicidade vai alcançar todos nós, se Deus quiser, né, Pedro? E hoje a gente vai receber o nosso querido palestrante, o Pedro, que vai nos passar uma palestra Consciência de vida. Consciência de vida. Bom, gente, ele vai falar sobre consciência De vida, não é de vida. de vida. De vida. De vida. De vida. Não de vida. Tá bom, vamos ler. Aí é a vida. Pode ir, fica à vontade. Boa tarde a todos. E ele diz assim: com certeza nós seremos felizes. O que nós achamos disso? Somos felizes ou não somos felizes? Ela falou mais ou menos. Alguns sim, outros não. Não é? Ela falou mais ou menos. Então, o que diz a doutrina? Está aqui aberto, como ele falou disso, está aqui aberto, bem na página. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Não. Aqui? Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é verdadeiramente o que significa prova e expiação. Nós temos 3 pontos importantes na nossa vida para que a gente possa compreender melhor o verdadeiro sentido. Por quê? Porque nós passamos aqui direto. Vai e volta, e não temos consciência de que esse vai e volta significa para nós. Nós às vezes perguntamos e alguém diz assim: não, nós estamos aqui para evoluir. Da outra vez nós até falamos isso, se não me falha a memória, que nós falamos até onde nós íamos chegar. Que íamos chegar a Jesus, Porque não tinha sentido a gente não ter uma trajetória sem ter um mote, um motivo, uma luz que nos leve àquilo que a gente se pretende. Porque senão nós vamos viver aonde? Na síndrome de Gabriela. Nós nasci assim, vamos morrer assim. Não? E não é isso. Então veja, esses 3 pontos são fundamentais: prova, expiação e missão. Que alguns dizem: não, missão só o Chico. Então, eu comi a missão e tudo. Não sou besta, não? Estou rebaixado no negócio. É missão. Não importa essa questão de semântica, não muda nada. Você tem a missão de pai, de mãe, de filho, de cidadão, para que você possa empreender em você a natureza verdadeira da sua vida, para que a gente entenda. Então a gente precisa ter essa consciência, que é a consciência da nossa trajetória para o nosso processo evolutivo, para que a gente possa fazer com que esse mundo que nós vivemos possam um dia, aí falamos um dia, em função de quê? Um dia, não porque ele não seja presentemente, ele já o é. Mas vai passar para um mundo de regeneração. Ele já o é, dentro da nossa capacidade de entendimento. Tal qual, nós já somos pessoas felizes, nós já somos pessoas dotadas de um processo evolutivo mais avançado, até porque, se fomos criados por Deus, dele aurimos o quê? A virtude divina. E você não pode ser aquilo que você não é. Não tem como. Igual a mediunidade. Se tem, se não tem.
Você pode ter, como diz assim, nem todos são médios nesse sentido, mas no sentido de uma ostensividade maior, mas a sensibilidade você traz dentro de você. Ah, mas tem gente que não são. Provavelmente alguns que não conseguem interagir com o mundo espiritual em função de certas situações naturais do organismo. Até aí tudo bem? Então veja, prova e expiação. Então nós viemos para cá para quê? Nós dissemos já outras vezes de que nós pensamos um pouco diferente. Nós achamos que a gente vem aqui para quê? Para sofrer, para pagar. Não é assim? Para expiar. Se temos uma doença, como ele falou agora há pouco, da doença, é porque em vidas passadas a gente fez isso, fez aquilo outro. Aí a gente vê então que ele falou na questão de matou 10 vezes e vai matar 10 vezes. Não é bem assim, não é bem assim. Imagine se você, já falei isso também, está para reencarnar. E lá em cima São Pedro diz assim, agora menina, tu vai descer e vai pagar tua dívida. Tu vem. Eu não venho, tu vem. Não dá. Não dá. Então não é dessa forma. Todos nós nascemos em processo de provação, de prova. O problema é que muitas vezes nós descuramos de tudo isso, enveredamos outros caminhos e aí entramos nós na expiação. Porque se a prova era um processo de que eu ia vencer diante de uma situação, vencer, porque as provas não são dadas dentro da nossa capacidade de suplantá-la, não é suportá-las, é suplantá-la. Mas às vezes chegamos aqui, né, coisa maravilhosa, praia, né, como ele bem disse, carrão lá, Mercedes, não é assim? Não é assim? Até outra vez eu falei aqui sobre a questão da depressão, se não me falha a memória, né, que você pode se ver depressivo, mesmo diante de uma BMW. Pode ou não pode? Tá certo que é mais chique do que no Fusquinha, né? Mas dói do mesmo jeito, né? Aqui é o exemplo que ele deu sobre a gente estar lá numa BMW e tudo. Então, observe, então essa prova e a expiação que nós colocamos, nós nos arrojamos a ela. Por que nós nos arrojamos a ela? Porque às vezes assiste a nós a necessidade de sentir um pouco as agruras da dor, como ele bem explanou, para que a gente possa compreender e entender a dor alheia. Porque não pode falar de depressão que não teve. Quando você se defronta de alguém que teve depressão, alguma coisa, o que você diz? Ah, isso é besteira, isso é bobagem. Tem um psicólogo que disse outra vez, que é o Wildo Rosa, que ele disse assim, há muitos anos atrás, ele disse assim, não há depressão no mundo que suporte um tanque de roupa. E foi visto como uma coisa, e as pessoas às vezes não compreendem o que ele quer dizer com o trabalho de reestruturação nossa, em função, às vezes, de um trabalho aqui social, às vezes de um olhar mais carente de alguém, porque a caridade, ela não se resume simplesmente na questão de dar, não, ela é mais abrangente. Um simples olhar, um simples sorriso, um simples bom dia, faz com que emerja dentro de nós essa capacidade interior de ser e de existir. E aí sim, a felicidade nós sentimos. Porque a felicidade, muitas vezes, a gente imagina, o que é felicidade, né? Muitas vezes é mais uma questão mais de possuir, de ter as coisas. Porque aqui no Livro dos Espíritos diz que é o necessário. Você tem o necessário quando é material, que é o exemplo médio que os Espíritos nos dizem. E na questão moral, já é mais diferente, é a abrangência da sua condição e das suas atitudes. É como se você tomasse um remédio normal que você tem para a saúde normal, passado pelo médico, e você tem doses, não é? Para o processo da moral, já não é dose, né? Já são atitudes, já são gestos que você faz com que esse gesto que você
expande de você, porque o nosso gesto de amor, ele continua em nós, ele é nosso, ele nos pertence. Ah, você doa, sim, você doa, mas ele te pertence, então você expande tudo isso. Quando você expande, você emergencia esse fortalecimento, recupere então esse companheiro. Ele falou da Palestina, dessas coisas todas. É o que a gente sempre fala sobre o mundo, que a gente falou da outra vez. O mundo vai se regenerar através de nós. Como? Quando nós nos tornarmos melhores. Mas quando é que a gente se torna melhor? Vamos voltar aqui a mulher. A mulher... me fugiu o termo. A mulher que trai, como é que é, menina? Adúltera. Adúltera, pronto, adúltera. Então, a mulher adúltera, veja, foi levada a Jesus por aqueles fariseus que entendiam assim, compreendiam, não foram maldosos, eles entendiam assim. Era assim que eles entendiam. E levaram lá. Mas tinha alguma coisa contra Jesus. E queria que Jesus, então, pisasse ali no tomate, entre aspas, né, palavras minhas, para que ele fosse, então, inserido em alguma lei lá do Sinédrio. Muito bem. Aí disseram, ela aí adulterou. E a lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus disse, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Não foi isso? Alguém atirou? Ele disse, vai e não peques mais. Mas ele disse uma coisa a mais, que é a mais importante de todas, que nós não cuidamos, não temos a cuidade de, com a lucidez melhor, compreender o que Jesus quis dizer. Vai e não peques mais. Como é que você pode dizer para alguém que ele deu uma coisa de beber? Ele vai beber. Não seja tranqueira, não dá. Não seja fofoqueira, pior ainda. Não é? Não é assim? Aí ele diz, para que não te aconteça coisa pior. Qual é a coisa pior que poderia ocorrer a ela? Se o apedrejamento já é uma coisa horrível. Mas o apedrejamento é físico, certo? Mas para que ela não tomasse aquilo como afronta daqueles companheiros que queriam trazer em julgamento e tivesse por eles um olhar de vingança. E aí esta mulher passaria de vítima ao algoz. Então esse é o tom da nossa vida. Muitas vezes nós somos defrontados com situações que nos trazem a aprovação de demonstrar esse sentimento evolutivo que nós trouxemos neste momento da nossa reencarnação para vencer as barreiras do egoísmo, da intolerância, do desamor, a fim de que atinjamos o amor incondicional, que é esse que nós estamos colocando. Mas existe o amor incondicional? Existe. Todos nós temos, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa condição. É que quando Pedro, por exemplo, diz o amor cobra a multidão de pecados, eu falei disso, eu acho que já falei aqui, o amor cobra a multidão de pecados, nós pensamos assim, mas o meu amor não era tão grande para cobrir a multidão de pecados, né? De Pedro sim, mas Pedro não disse que é do santo, nem precisa ser grande, ele disse o amor cobra a multidão de pecados. Então todos nós somos capazes, por exemplo, com a nossa condição, de poder melhorar. No exemplo que ele dá da Palestina, trazendo para o nosso contexto atual, nós temos aí uma situação complicada no Brasil, e qual é a nossa posição? É saber o que está acontecendo, não? Porque vai que a vizinha sabe mais do que a gente, fica difícil, né? Então, veja, então a nossa posição é essa, que nada obsta que você tenha esse tipo de procura. Entretanto, você está sabendo daquilo, ou você está sendo exposto daquilo, para quê? Não é por quê, é para quê? Tudo na vida que se apresenta para nós temos que dali tirar um ensinamento. Até do sofrimento, como ele falou, da dor. Se você sofre e não tira o ensinamento, sofreu à toa. É o processo da expiação. A expiação está lá. Mas para eu vencer essa expiação, eu tenho que expiar bem. Porque se eu não expiar bem, eu retorno. E quando eu retornar,
eu retorno mais piorado. Por quê? Vamos analisar bem isso, para a gente entender qual a razão. Quando você faz uma prova e não passa de ano, você volta para fazer a prova, você já volta meio complicado, meio ressabiado, meio zangado, porque não passou, já põe a culpa na Sandra que deu a nota baixa para você, não? Então você já volta com esse sentimento mais complicado. E a consciência de você cobrando de você. A consciência cobra de que jeito? Porque a nossa consciência, ela nos leva sempre à frente. Sempre à frente para o nosso processo de melhoramento. Quando você descuida-se da sua tarefa de buscar o entendimento maior da vida, ela diz para você, olha, não é assim. E como em espírito você pensa diferente. Vamos abrir um parênteses. Quando eu chego no mundo espiritual, né, vou fazer mais um parênteses para a gente entender. Falando em mundo espiritual, nós tomamos conhecimento do mundo espiritual, a gente diz sempre que a gente tomou conhecimento, através de quê? Dos livros do André, que aí trouxe para nós a figura do umbral, né, que a gente entende como inferno, assim, que foi uma maravilha, não foi? Porque a gente perdeu o inferno, é terrível, né, não? Terrível, como é que eu vou mandar o outro para o inferno? É difícil, né? Quando você liga comigo debaixo do umbral, né? Não é assim? Então veja, mas na verdade, só a título de esclarecimento, primeira notícia que chegou do mundo espiritual não foi do André Luiz. Foi de Ivone Pereira. No que pese o livro Vale dos Suicidas, né, ter trazido em 1956 e o André em 1940, 40 e pouco, mas a Ivone já havia recebido esse livro em 1926, trazendo ali a notícia desse mundo extremamente complicado, que a gente chama de umbral, mas que na verdade no próprio livro do Nosso Lar está registrada ali uma situação mais complicada do que o umbral, que é onde se encontra o pai de quem? Do André Luiz. Veja, André Luiz. Aí, dada a consciência de vida, lembra de quando ele se encontra com a mãe dele? Lembra quem leu o livro, quem assistiu? Que a mãe dele pergunta, escuta, ele pergunta para a mãe, onde está papai? E ela disse, olha, tá num lugar lá complicado, porque ele se aliou com duas pessoas, com duas meninas, porque ela era danada, tinha mais duas namoradas lá, né? Né? E tal, tá lá e tal, mas ele não entendeu. E perguntou novamente, mas onde está papai? Ele disse, olha, está num lugar bem complicado, nas trevas lá, mas eu vou voltar, vou reencarnar, vou desposá-lo novamente e receber as duas como nossas filhas para que nós possamos redirecionar. Observe que grande coração. Receberia novamente a ele e aquelas duas, porque ela sabia que se deixasse aquelas duas lá, ou ele em sono ia para lá quando tivesse encarnado, ou eles vinham, ou elas vinham lá, né, obsediá-lo. Agora a pergunta que nós fazemos para a nossa consciência de vida é assim: se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dela e ele perguntasse para nós é o que, hein? Né? Onde está papai? O que vocês diriam? Vou poupá-los. Eu queria estar no quinto dos infernos. Então, percebe aí a consciência de vida, percebe a consciência amorosa dentro de si, que dentro de uma situação extremamente complicada, mas você pode dizer, mas a mãe do André Luiz já tinha uma luz, já tinha evolutivo. E qual é a diferença dela para nós? Qual é a diferença dela para nós? O perdão. Sim, mas tudo bem, mas ela é mais evoluída do que nós, tudo bem, mas qual é a diferença? Eu já falei isso aqui. Nós temos dificuldade, não temos dificuldade? Nós temos vontade de vencer essas dificuldades, queremos vencer essa dificuldade, é difícil. É ou não é?
Temos vontade? Sim. Então vamos ver o que diz os Espíritos para nós, para a gente entender essa nossa consciência de vida. Ele diz assim, questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Kardec pergunta. E olha que o Espírito fala, vocês disseram que é difícil, né? Ele diz, sim, e às vezes com pouco esforço. E agora? E agora? E agora? Isso é que a gente diz. Mas vocês disseram que tinham votado, não foi? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Aí o que ele completa? O que lhes falta é votar. Então percebe que a felicidade, ela está dentro de nós, ela está junto de nós, é um reconhecimento nosso, é uma conquista que nós já oferimos essa conquista desde o momento que nós fomos criados. Já viu um bebê nascer? Sim. Não é uma felicidade ou não é? A vida. E a nossa, que é mais além do que isso, quando fomos criados. Então nós traduzimos em nós todas essas benesses, essas virtudes do Pai, aguardando o momento de nós decidirmos utilizar. Mas nós, às vezes, não temos essa vontade, porque nós nos abstraímos de nós, achamos-nos, às vezes, muito pequenos ou muito inertes para buscar aquilo que nós precisamos. A gente sempre fala, né? Quando alguém pergunta como você vai, a gente repete isso sempre que é importante. Alguém pergunta a você como é que você vai, aí você com toda aquela força que Deus lhe deu, você diz, estou indo. Não dá uma tristeza, não dá uma tristeza danada, não dá? Não dá vontade de dizer assim para ela, minha filha, tu já foi, tu não sabe. Porque é esse fortalecimento que falta a nós de preencher o nosso interior em sabedor de nós, de que nós somos virtudes encarnadas, porque aurimos do Pai essa essência divina. Vós sois Deus, o reino de Deus está dentro de vós. E nós nos esquecemos disso e passamos as vidas, às vezes, sem preencher essa lacuna existente dentro de nós, que é buscar a felicidade. Quando visita em nós, sabe, uma série de complicações de saúde, ao invés de nós agradecermos, como ele falou bem da dor, agradecermos para que a gente possa compreender. Porque há um detalhe interessante, eu não sei se eu falei disso, mas eu nunca tinha sido feito uma cirurgia, eu sou um caba frouxo. Nunca tinha feito uma cirurgia. Quando eu estava prestes a fazer uma cirurgia, eu não tenho medo de morrer, não estou corajoso, mas não tenho medo de morrer. Não, porque já tenho uma consciência de que a gente não morre, né? A gente não morre, mas isso eu não tenho medo da dor, né? Da dor eu tenho, né? Mas é assim, mas eu estava meio tranquilo, de repente eu comecei a sentir uma depressão, sabe, uma tristeza, uma coisa, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Comentei com a minha mulher, eu não sei o que é isso. Aí fui estudar para saber o que era esse negócio. O próprio organismo, diante de uma situação, ele próprio reflete em você toda essa situação. E aí, eu então fiz as minhas leituras, né, que eu não sou besta, né? Abri o livro, fiz uma leitura para me equilibrar e logo pedi a Bezerra de Menezes que passasse isso de mim. Né? E sabe qual foi a intuição que eu tive? Essa intuição mesmo, verdadeira. Antes peça coragem. Aí eu me assustei. Falei, coragem? Mas eu não sabia o que era. Pois é, quando eu fui para a cirurgia, demorei 45 minutos no corredor, onde estava lá a sala de cirurgia, ali porque houve um problema, e eu fiquei assistindo o pessoal indo e voltando. E aí eu descobri que eu tinha coragem. Então, percebe? Então, não é que a gente tem uma doença pelo fato de nós termos feito algo errado no passado. Não. Claro que nós, de uma certa maneira, exageramos em algum ponto da nossa vida. Seja de uma forma de ter
comido, ter bebido, ter visto, ter essas coisas, não importa o que seja. Mas isso reflete aonde? Mente sã, corpo são. Vai aqui, o espírito é que é o viciado, não é o corpo, ele se habitua, porque você habitua a ele, vai ser o obsessor dele, viu? Aí vai para o corpo, certo? E o perispírito, de uma certa maneira, ele registra aquilo. E ele, de uma certa forma, sai um pouco da sua estrutura. Aí eu renasço em outra encarnação, com o propósito de reestruturar esse perispírito, com aquela dificuldade, para reestruturação. Se eu compreendo isso, como ele disse, bem da dor, e começo a entender que Deus é justo e buscar nas preces o meu equilíbrio, esta reestruturação, ela passa mais tranquila, mais compreendida. Você não se revolta. Quando você se revolta, você prejudica esse restabelecimento estrutural do perispírito e tem que voltar novamente para você reestruturar. Percebe? Os nossos pensamentos, a fiscalização dos pensamentos, a nossa forma. Vixe, 3 minutos, né? E aí ela põe ali o relógio, ele fica piscando, né? Percebe? Então, essa é a nossa propósito de vida. Para evoluir, para quê? Para nos tornarmos um espírito de luz, entre aspas, o de luz, né? Para que a gente entenda que Jesus também foi criado da mesma maneira que nós. Vocês acreditam nisso ou não? Sim ou não? Sim. Foi do mesmo jeito, não teve diferença. E qual é a diferença dele, do Divaldo para nós? Qual é a diferença do Divaldo, do Chico para nós? Qual é? Momento da criação ou aproveitamento da reencarnação. Só. Percebe? Por exemplo, nós aqui, eu, Sandra, eu esqueci tudo. Marcelo é maravilhoso, né? Está lá, ele é uma maravilha, é uma tranqueira. Tu também é, viu? Não, ele olha para trás. Por quê? Percebe? Está lá no livro do Emmanuel, o Emmanuel do Emmanuel, está lá, quem são os médios? Está lá, são os mais devedores, são aqueles falidos. E agora traz a oportunidade de poder recuperar as dificuldades com os quais dirigiu-se em outras encarnações. E nós todos estamos com a responsabilidade, ele falou de responsabilidade que a gente tem. Todos nós temos responsabilidade um para com o outro. Todos. Esse ambiente que nós estamos vivendo agora, dessas questões aí, que nós não vamos entrar nesse ponto, porque não é nosso bate-papo, mas é um momento que a gente precisa ter uma grande lucidez, e nosso coração tem que estar bem firme, para que a gente possa pedir a Jesus, para que esses fluidos dos Espíritos possam nos auxiliar, para que cada país, cada governante, possa ali ser iluminado para que as decisões sejam melhor possíveis, porque todos eles, sem exceção, vieram para fazer o bem, todos sem exceção. Ninguém vem para matar, ninguém vem para machucar ninguém, nem ninguém para nada, nós viemos sempre para fazer o melhor, mas às vezes não conseguimos por razões outras, porque é difícil. Não é difícil? A gente não sente essa dificuldade, né, de entender e compreender? Por exemplo, dentro do lar, compreender o nosso traste é difícil, não? Né? Às vezes o traste é complicado. Tu vem aqui e pede para os espíritos para ajudar, não é? Para o traste melhorar. Eu digo sempre, ele vai melhorar o quê? Arruinado, se ele é ruim. Agora, como é que ele vai melhorar? Percebe a dificuldade de clareza da vida que a gente às vezes tem? Como é que ele vai melhorar sem ter um referencial para isso? Se você acha e viu que ele está complicado, você tem que melhorar-se, dotar-se da capacidade, da paciência, do amor do condicional, a fim de que ele tenha esse referencial, porque sem esse referencial, dificilmente ele vai sair daquilo.
O ambiente nosso é fruto de quê? De toda a harmonização daqueles que estão dentro do lar. Então, se a gente quiser ser feliz, basta que você queira ser feliz. E qual é o principal mote para a gente ser feliz? Acabei de falar um pouco do como vai você, né? Ou então, quando a pessoa acorda de manhã, né? Que eu sempre falo, né? E diz assim, hoje eu não estou gostando nem mesmo de mim, né? Uma pessoa dessa precisa de obsessão? Não, sério. Então, veja, as dificuldades vão se apresentar quando você vem aqui pedir alguma coisa para o camarada lá, para o trato melhorar. Vai melhorar de imediato? Os espíritos vão ajudar? Os espíritos vão ajudar. Vai melhorar de imediato? Não. Porque ali você precisa ter a perseverança e a certeza do teu bom ânimo para que as coisas possam mudar. Porque ele vai resistir. O sentimento dele vai resistir. Porque ele se compraz com aquela situação, como nós nos comprazemos com outras tantas. E ali vai mudar. Mas com a coisa, com o passar do tempo, as coisas vão se aclimatando e vão melhorando. Então a felicidade é isso, é sorrir, é dizer eu gosto de você, eu me amo, né? Sempre palavras, esquecer as palavras um pouco complicadas, nos noticiários que a gente vê complicados, claro que a gente olha, vê e tal, às vezes fica meio complicado, quase adoece, quase se encarna, não, às vezes, né? Mas fica ali sem exercer o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Jesus disse que é melhor servir do que ser servido. Então, é servir. E olhar para aquelas figuras da televisão, aquelas coisas, porque o repórter traça uma coisa, não é? Que nos deixa envolvido. Daqui a pouco a gente está no meio também. É um monstro, não é? É um monstro, coisa e tal, não é? E se fosse um filho nosso? Mas realmente é o nosso irmão. Todo esse pessoal que está aí, essa situação toda, precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. Então a gente pode até pensar em tudo, mas depois a gente fecha o olho e Jesus abençoa. Até porque quem causou o problema vai resolver. Não é assim? É da lei. Se nós não ajudarmos agora, eles voltam. É igual que a gente fala do traste, não é não? Traste é ruim? Quer se livrar dele para sempre? Ame que é só essa vez. Não é? Não é assim. Então por isso que a vida, a consciência de vida, é estabelecer em nós esse amor que nós temos dentro de nós. Nós somos pessoas extraordinárias, como sempre dizemos. Nós somos pessoas valiosas. Essa nossa versão agora é a top de linha, porque o espírito não retrograda. Portanto, nós não somos pouca coisa. Às vezes nos sentimos, apequenados. Só isso, tá? Apequenados, porque nos sentimos, às vezes, sem o conhecimento de algo, porque queríamos conhecer melhor. Eu não conheço isso, eu tenho pouca escolaridade, coisa e tal, enquanto encarnado. Porque às vezes se a pouca escolaridade veio a mim, ou porque se eu tivesse uma escolaridade maior, só Deus sabe. É igual a gente. Por que o Marcelo está aqui? Na Espiritismo, né? Porque se estivesse fora daqui, só Deus sabe o que estaria fazendo. Percebe? Então é essa a condição nossa de valorizar os nossos verdadeiros sentidos. Na dificuldade, só para a gente encerrar, faça assim. A maior dificuldade que tiver, não importa qual seja, Jesus, me ajuda. Se você tiver mesmo vontade disso, quando você faz, expressa-se assim com essa emoção verdadeira, sentida, não como eu fazia, vou falar de mim, como eu fazia. Ia lá confessava e passava lá os textos para eu rezar, coisa e tal, aí falava, pulava, rezava até para passar de ano. Era assim. Então veja, se você tiver essa consciência, tenha a certeza absoluta que você vai sentir naquele momento. Pode fazer esse exemplo.
Faça isso, experimente fazer isso. Faça, que você vai sentir na hora um envolvimento em você. Aquele envolvimento salutar, gostoso que a gente sente, aquela alegria que a gente sente dentro de nós. Nada mais é do que a expansão do nosso perispírito, comungando com os espíritos que estão ao nosso redor, ao nosso anjo de guarda, que está sempre perto de nós, nos auxiliando. Acreditamos nisso? Que temos anjo de guarda ou não? Sim, sim ou não? Sim. E como é que ele é? Ele é minha boca ou é? Como é que é? Porque a gente às vezes tem esse negócio. Eu sou outra, não posso merecer. Que conversa é essa? Se fosse uma meia boca, se eu tivesse uma de guarda meia boca, o que acontecia? Era nós, né? Nós. Não, ele sempre é de um estágio mais elevado, sabe a tranqueira que a gente é, não precisa se preocupar em pedir ajuda, não precisa, porque ele sabe o que nós somos. Sabe, não adianta, sabe. E sabe que a gente tem dificuldade, então peça. E o Humberto Holder, ele traz uma questão interessante, que o pedir, que a gente às vezes não quer pedir, porque diz que, ele sabe como é que eu sou, que eu preciso, Deus sabe, por que eu tenho que pedir? E o Humberto Holder traz uma questão muito interessante, quando ele fala que o pedir é semelhante a você abrir uma janela do seu cômodo. Quando você abre a janela, o sol penetra. O fato de você abrir a janela criou o sol? Não, mas foi condição para que ele penetre. Então a nossa humildade nesse momento, de pedir, de solicitar aos anjos que nos auxiliem, aos espíritos, porque naquele momento, quando nós fazemos esse pedido, nós estamos fazendo em conjunto com os amiguinhos que nos rodeiam também. Então, às vezes, nós temos essa questão de ele sabe o que eu tenho, é que os amiguinhos sopram no nosso ouvido, porque eles se comprazem com aquele ambiente, às vezes, complicado, e às vezes criam dificuldades para nós. Então, alimente essa humildade dentro de você. Diga sempre, por favor, a cada vez que você, só isso, tá? Cada vez que você for atendida em um lugar, agradeça, obrigado, mesmo que a pessoa não responda de nada ou alguma coisa. E se você sentir que a pessoa está um pouco complicada ali, faça em pensamento, obrigado, porque é disso que ela precisa. É disso que nós precisamos, que a cada atitude que nós fizermos, a cada gesto que nós proferirmos de amor, de caridade, é que vai asepsiar esse nosso ambiente, para que nós nos revelemos dentro desse mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, nós podemos estar nele agora, nesse instante. Não precisa que ele aconteça no coletivo. Cada um de nós pode trazer para você esse mundo de regeneração, basta que você decida. Mas vai ser duro. Vai ser duro, né, Marcelo? Vai ser duro, porque as provações, elas vêm, as dificuldades, elas vêm. Mas vença sempre. Eu estava falando, só para isso, para encerrar com ela, que ontem nós tivemos um comentário para pessoas de luto que tinham perdido os entes queridos. E a gente ia sempre, mas naquele dia estava lotado, super lotado. E quando a gente entra no ambiente, o Marcelo sabe disso também, Sandra, há um impacto às vezes grande pelo clima naquele momento, difícil. É que a gente não consegue desenvolver o tema. E foi difícil, e a gente fica preocupado. A gente fica muito preocupado, é difícil, mas aí eu falei algumas coisas, eu falei para ela que a dirigente não gostou muito das palavras e coisa e tal. Aí daqui a pouco todo mundo começou a falar e as coisas correram de uma maneira. Aí eu fui ver o que tinha ocorrido depois, porque a gente fica, né, lá pensando, pensativo em cada, eu fui ver como é que foi, eu não consegui dormir, pensando. É que funciona dessa maneira para a gente compreender como Deus é misericordioso. A gente começa a fazer as coisas numa casa espírita como essa, como todas as outras, e depois os espíritos
conduzem todo o processo pela misericórdia do Pai. Então, cada um de nós recebe em nossos corações tudo aquilo que nós ensejamos e necessitamos. Se às vezes não nos apercebemos desse recebimento, é porque às vezes desviamos um pouco a nossa atenção, ficamos pensando na panela que ficou em casa, está ligada, se eu desliguei o fogão, se eu não desliguei aquilo, e com isso tira a nossa atenção em nós mesmos. E às vezes nós passamos desapercebidos, mas nós recebemos. Que Jesus nos abençoe. Não posso mais.